Finalmente o nosso Protinha chegou naquele local. Eu disse para aquela bruxa que a guerra de 20 anos termina hoje, pois ela vai morrer e ele vai dominar o mundo. E a linda maravilhosa bruxa, né, só dá um sorrisinho para o nosso Prota e fala para ele não ser ridículo, pois ninguém nos últimos 1000 anos, né, nunca saiu vivo de dentro do seu palácio de gelo. E ele também estava incluso nisso. Ela começa a fazer uns cristais de gelo. E ele iria se arrepender de ter ido se arrastando até ela. E o chama de demônio celestial. E ele desvia daquele ataque de gelo que ela jogou nele. E ele está desviando muito rápido e ela repara isso. Ele percebe que ela possui um poder mágico o suficiente para poder passar do seu QI de proteção. E são muitas coisas de gelo para ele poder desviar. Já que era desse jeito, né, ele decide se mover muito mais rápido do que as próprias estacas e passar por elas. E usa o seu voo do vazio celestial. Ele precisava encostar a sua distância aos poucos. Ele tinha quase certeza que depois dessa daí, né, ia vir um ataque dos grandes. E ele tem que ficar de olho na abertura dela. Seu pequeno rato, tente desviar disso. Ela faz um poder lá chamado Espírito de Gelo. Ele diz para os Espíritos de Gelo, né, garantir que ela aniquile os seus inimigos. Sua bruxa! Ele começa a ir para cima dela. Ela carregando o poder do lado e ele carregando do outro. E os dois ataques se colidem. E os dois estão tendo uma luta épica. Ele meio que perdeu a sua chance de atacar ela. Ele desce para o chão. A velocidade de conjuração dela é absurda. Parece que não vai ser tão fácil assim. E ela decide perguntar uma coisa antes que o demônio celestial morra. Pois ele cruzou por outra dimensão e escalou até ali, né, através da pilha dos corpos dos seus aliados. Mas o que essa luta significa, né? Por que ele ia arriscar sua vida só para desafiá-la? E ele se pergunta um significado, uma razão. E diz que o culto do diabo merece reinar por toda a criação. E esse é o único motivo da existência do culto dele. Ele não poderia parar agora, né? Depois de todo o sacrifício que os seus cultistas fizeram por ele. Ela fica surpresa com aquela forma dele. E ele parte pra cima dela. E ela vê que ele não vai desistir de jeito nenhum mesmo. E ele indo pra cima dela diz que dessa vez vai acabar com essa palhaçada de uma vez. Nos seus sonhos, nunca que eu perderia para alguém como você. E ela faz uma grande parede de gelo. E ele percebe que é uma magia defensiva. E será que ela percebeu que não daria para bloquear o ataque dele com outro ataque? Mas mesmo assim ela está subestimando a sua técnica. E o maluco simplesmente começa a rachar o gelo lá. Pois a sua técnica não foi feita para ser bloqueada. E usa o decrínio do diabo. E ele a perfura. Ele fala que unificou o Murim e conquistou 4 outros mundos inteiros. E aquele mundo era o 5º e último mundo que faltava para ele conquistar. Ela lutou muito bem, mas entre o céu e a terra, ele é o mais forte. É, quem pegou a referência aí, rapaziada? Ela vendo que realmente é o fim dela, será que ela vai poder descansar? Mas ela não podia morrer daquele jeito. E diz que ele está exclamando a sua vitória muito cedo. Ele fica admirado, pois ela não morreu nem mesmo com um buraco no peito. E ele percebe, né, que tem que correr agora mesmo. Mas ela diz que é tarde demais, né, que eles vão se deliciar com um gostinho da morte. E ele chama ela de filha de uma fruta. E ela simplesmente atravessa um gelo nele. E ele vê que isso aí foi uma destruição mútua. Pois ele não estava pensando em morrer ao lado da bruxa. E a sua consciência, ela estava se esvaindo. E ele precisava aguentar, né? Se ele morresse primeiro que a bruxa, ia ser derrota dele. E até no último momento, ele precisava ver a bruxa morrendo pelos seus próprios olhos. Mas ela acabou vencendo no final, velho. E ele achou meio injusto, né, do fato dele não ter conseguido ver a morte da bruxa com seus próprios olhos. Ele ficou bastante furioso, pois a busca pelo domínio acabaria ali. E a sua consciência, que estava aos poucos se recobrando, sentiu um desejo que queimava como fogo do inferno. E ele era o único absoluto que comandava os 4 guardiões e os 100 membros do esquadrão da Lua Branca e as 1000 tropas da Brigada dos 1000 Ossos.
O Absoluto não podia perder as suas artes marciais, pois elas significam tudo para ele. E no vazio escuro, apenas a sua obsessão pelas artes marciais era a prova de que ele ainda estava vivo. E quanto tempo se passou? E o que acordou ele era o som de uma batida de um coração. Uma batida rítmica. E ele estava enrolado em algo. Era algo quente e confortável. E será que ele estava em um ventre de uma mãe? E o processo que ele estava cobrando, por seus sentidos perdidos era algo interessante. E havia alguém além dele lá. Eles são gêmeos. Isso significava que ele terá um irmão. Na minha vida passada, eu não tinha ninguém. Meus pais me abandonaram. E eu vivi como um órfão que mendigava até que ter sido transformado em escravo pelo culto do diabo. E esse foi o meu primeiro passo para conquistar o mundo como demônio celestial. E agora, alguém como eu terá uma família? Talvez quando eu unificar o mundo novamente, terei alguém com quem confiar as minhas costas? E ele fala, que seu irmão é muito sortudo por ter ele ali. E ele se tornará, o demônio celestial ainda mais forte e não morrerá junto a um inimigo por uma magia de gelo. E agora a sua nova vida começa. E os dois acabam nascendo. Ele percebe algo, um frio que penetra até os seus ossos. Ele percebe aquela energia familiar. Parece que a irmã dele é a bruxa do gelo. Ele ficou se perguntando que tipo de destino terrível foi esse que ele teve agora. Pois ele acabou nascendo como gêmeo dessa bruxa maldita aí. Ele nunca esperou, encontrar ela de novo desse jeito aí. Mas na verdade pode ser uma incrível oportunidade, dada pelos céus. E ele com certeza vai ter a sua vingança nessa vida. Minha nossa, olha isso. Os bebês estão sorrindo. E o culto do diabo, ao qual ele liderou, era uma organização que adorava a força. O mestre da espada, o deus da espada. E o maior assassino da Shigai-san. E o gênio das artes venenosas, Tang Mancheon. E o mestre das artes externas, San Guyang. É moda falar nome errado aqui, tá? Os 4 grandes guardiões. Com eles, ele unificou o mundo do Murin e conquistou os 4 mundos. Mas agora só sou um recém-nascido. Apenas um bebê. Que atualmente está prestes a lidar com um dos maiores desafios da sua vida. E lá vem ela. Meu pequeno anjinho, você dormiu bem? Não faça isso. Por favor. Vamos trocar a sua fraldinha. E ela vê que o seu Uranzinho está muito bravo. Me mata de uma vez! Ele nem pensava em chorar, Parece que ele estava preocupado com a sua mamãezinha. Em pensar que eu, que controlou os 4 mundos, não consegue nem controlar o seu próprio intestino. E ela também não se esqueceu da sua Yurizinha. E lógico que era a bruxa do gelo. E esse aí já era o 70º dia, desde que ele nasceu junto com sua arqui-inimiga. E como ele estava esperando, o seu Daltion, que permite ele acumular energia interna, finalmente está pronto. E até ali, ele já deveria ter aberto os seus meridianos. Mas toda vez que ele citava o segredo da sua técnica mental, quando ele tentava entrar num estado de concentração máxima, a bruxa do gelo simplesmente começava a chorar. E o seu pai e sua mãe, apareciam logo, para poder consolar a bruxa do gelo. E no fim, eles também pegavam ele no colo. E aquilo não era coincidência nem a pau. E essa bruxinha fica usando esses truques baratos contra ele. E ela podia ficar esperando por ele, pois ele não iria desistir tão cedo. Para ele poder derrotar aquela garota, ele só precisa treinar a sua energia interna e o seu corpinho também. E ele não poderia descansar um minuto sequer. E o primeiro que estiver preparado para a luta se tornará o vitorioso. E ela lá, só de boas, nem se importando com isso. E haviam-se passado 4 anos depois. Porra! Tudo isso? A sua mãe disse que é para eles brincar com cuidado, pois ela iria sair com a titia deles. E eles já tinham bastante brinquedo, pois eles não precisam trazer da próxima vez. Mas já que era para crianças, então ela nem ligava. Ei, por quanto tempo você vai ficar fingindo que não sabe? Ela só olha para ele. Pois até agora,
a super proteção dos pais deles, né, não abriu nenhuma brecha para eles resolverem as coisas. Mas já que sua mãe saiu, eles vão terminar aquela batalha da sua vida passada. Você tem quantos anos? Já não está bem grandinho pra ficar agindo assim? E por quanto tempo vai ficar só falando sobre luta? E você precisa se lembrar de 3 coisas. Ele se pergunta o que é. Ela diz que em primeiro lugar foi ela que venceu aquela batalha. Ela diz, né, que parece que ela não precisa fazer ele rir, né? E para ele vencer, ele só precisa atacar primeiro. Mas ele só ataca o coelho dela e afunda o seu braço no coelho dela. E depois disso, ele tenta dar um chute nela, mas ela simplesmente só voa e desvia do ataque dele. Diferente dele, né, ele é bruto, que só sabe usar força bruta e habilidades físicas. E ela usa magia, então ela não tem nenhuma restrição grande, né, ao usar os seus poderes. Esse no caso era o segundo passo. E ela simplesmente coloca aqueles ursos para atacar ele. E simplesmente cai um monte de urso em cima dele. E ela só desce para baixo de novo pro chão. E terceiro, ela não se importava se ele ficaria forte, treinasse e derrotasse ela um dia. Mas ele tem que garantir que os seus pais, né, não irão se machucar no processo. Isso significava 100 duelos até a morte. E nessa vida, ele, goste ou não, eles são uma família. E eles precisam fazer o que for possível para não ferir os pais deles. Mas ele diz que nas suas vidas passadas, eles eram inimigos mortais que queriam a vida um do outro. E por acaso, ela não liga das coisas acabarem desse jeito aí? Mas ela diz que o passado não importava mais. Ela diz que não é você, é irmãzona. E de noite, eles deitados nas suas camas, e ele tava meio confuso. Será que ela é mesmo aquela mesma bruxa que ele conheceu? Pois seria algo impossível de ela deixar ele em paz. Será que é porque ele ainda é muito fraco e ela não vê ele como uma ameaça? Ou ela realmente acredita que eles são uma família agora? E a sua eu do passado decidiu focar em apenas matar, matar e matar. Até mesmo quem ela considerava precioso para ela. E além disso, né, as suas antigas memórias. Mas estava tudo bem, né? Essa vida não é como aquela que ela viveu no outro mundo. E aquilo foi um presente dos deuses para ela. E ela decidiu não perder isso novamente. E ela colocou isso na sua cabeça. E ele vê que a bruxa realmente estava certa, né? Diferente dela, ele precisa de um bom físico para poder usar as suas técnicas. E ela depende de sua magia. Então não há limitação grande, né, em relação aos seus poderes. E ele cai lá no chão, né, e diz que em breve ele vai ficar forte. Ele diz que a partir de agora ele vai começar o seu treinamento com as artes infernais. Para que ele consiga usar as artes demoníacas divinas, que consiste de um total de 18 formas, ele precisa de no mínimo 3 ciclos inteiros de pura energia interna. E um círculo é equivalente a 60 anos de cultivação. Caraca, velho. E na sua vida passada, alcançar um ciclo significava um poder equivalente a alguém no nível dos 100 mestres. E para acumular energia interna, primeiro é preciso de um núcleo. E não foi fácil para ele passar por todos os pontos vitais de um corpo que ele não estava acostumado. Mas agora, né, ele já se adaptou ao seu novo corpo. E ele conseguia precisamente identificar toda a sua corrente sanguínea. Logo depois, né, que ele entrou em um estado de hiperconcentração. E ele pôde experienciar algo especial. E originalmente o portão da vida da base da espinha se abrirá primeiro. Isso se conectaria aos Dation, mas por algum motivo o ponto Baiayu, acho que é esse o nome, o qual se localiza na cabeça, abriu primeiro. Ele pensa que será que é porque os bebês respiram pela cabeça? E o corpo puro de um bebê aceitou essas mudanças como se fosse algo completamente natural. E com a sua cabeça, né, e seu abdômen inferior, agora ele possui 2 núcleos. E ele só farmando a aura, rapaziada. E meio que estava na hora deles irem para a creche. E a sua mãe diz para Yuri escutar a sua professora e se divertir com as outras crianças também. E a Yuri só diz tá bom para sua mãe. Ela chama também o Uran, né, dizendo que a professora estava esperando por ele. Ele simplesmente solta sua mochila no chão e diz para sua mãe que ele não tem mais nada para aprender naquela escola.
E a mãe dele, né, a bichinha, sem entender nada, né, e pede até perdão pelo seu filho, porque às vezes ele é muito excêntrico. E ela se pergunta o que foi que aconteceu, pois ontem ele foi bem. E a professora vê, né, que o Huronzinho é muito bom mesmo em se expressar. E a sua mãe fala pra ele ir e fazer novos amiguinhos. Velho, se fosse eu fazendo birra, eu já teria apanhado na frente da professora, mano. E a Yuri, que é a bruxa no gelo, né, disse, né, que era pra ele ser normal. Será que ele não entendeu? E ele fica com essa expressão aí. E eles estão dentro desse ônibus aí que tem uma cara de um gato na frente. E ele vê que aquilo é muito frustrante, mas dá pra aguentar, pois ainda não era a hora. E chega essa garotinha perguntando quantos anos ele tem. E perguntando pra ele se quer ser amigo dela. Cortesia básica. Você introduziu primeiro antes de fazer uma pergunta. Eu tenho 966 anos e não me interesso por criancinhas. Mano. Ele fez a pobre da criança chorar, mano. E a professora se pergunta o que foi que rolou com ela. Ele fica lá pensando que ele não pode ficar perdendo seu tempo. Durante o dia, ele tem que desenvolver a sua vida social. E ele tenta manter o mínimo de consciência enquanto pratica, né, a sua cultivação de energia interna. Na parte da noite, ele foca exclusivamente no treino de artes marciais. E ele fica alternando entre os seus 2 Dachons para poder se recuperar. E assim ele puxa o seu corpo até o limite. Rapaz, os pais dos personagens não param de fazer menino não, mano. Já fizeram mais um. E ela fica toda felizinha de ver a sua irmãzinha. E a sua mãe se pergunta se a irmãzinha dela não é fofa. E ela diz que sua irmãzinha é muito lindinha. E ele vendo, né, que pelo fato de ele não estar conseguindo sentir nenhuma energia nela, provavelmente ela não é uma reencarnada como eles. E agora que ele parou pra pensar, né, não existe nenhuma garantia que exista outros como eles. Nesse caso, ela também já deve ter percebido isso. Mas realmente a bruxa só tá curtindo mesmo a família nova dela. E ele se pergunta, né, de o porquê que ela o chamou para um lugar vazio. Se fosse para eles duelar, né, ele até aceitaria, mas ela fica em silêncio olhando para ele. E diz para ele pegar aqui. E aquilo que ela entregou para ele é um anel. E o maluco simplesmente joga o anel fora e se pergunta que tipo de truque era aquele, pois aquilo não era a cara dela. E o mais importante, né, a Una não é uma reencarnada, não é mesmo? E ele ficou pensando, né, se tivesse alguém a mais, né, que foi reencarnado como eles. E com aquele anel, né, que ele jogou no chão, ela acabou se teleportando. E ela fala que aquele é um portal dimensional em forma de anel. E se ele souber como usar, né, pode se teleportar quando ele quiser. Pense no anelzinho que ia ser útil pro ADM aqui, ó. E respondendo a pergunta dele, sim, o Una é só uma bebê normal. E por isso, se alguma coisa acontecer, né, eles devem proteger ela a todo custo. Por que você está falando como se algo fosse acontecer? Como irmã e irmão dela, temos que estar preparados. E ele ficou meio pensativo. Mas ele não se importa o que aconteça, né? Se tem ou não outros reencarnados. Desde que ele recupere o poder que ele tinha antes, nada seria um problema para ele. Ele finalmente alcançou o estado de 3 ciclos. E com apenas 17 anos. E se ele for considerar a sua idade, é um desenvolvimento bem absurdo, mas ainda ele não está nem próximo de se comparar à sua vida passada. E em breve ele deve iniciar o seu treinamento de combate real. O que te fez pensar que a gente não se encontraria no ensino médio? Julgando pela sua cara, parece que estava com saudade da gente, hein? Ei, por que você não vai comprar uns lanches para nós, como nos velhos tempos? Eu tô cheio de fome, já que eu não tomei café da manhã hoje. Relaxa, eu te pago depois, inclusive com o que eu já estou te devendo. E quem tava apanhando era esse mano aqui, né? Ele diz que meio que está sem dinheiro agora. E o maluco simplesmente pega a vassoura. Ele fala que é uma pena, né? Por nesse caso ele só vai continuar apanhando mesmo. Mas alguém segura a mão do loirinho. E ele se pergunta quem ele pensa que é. E os 3 ficam admirados. Ele diz que é o colega de classe dele. E ele se pergunta se alguém sabe quem é esse merdinho aí. E ele vê que esse mundo não é nem um pouquinho diferente. E o lourinho se pergunta se ele tá surdo, que é pra ele soltar ele logo. Só porque eles são mais fracos que os outros. Só porque eles estão sozinhos, as pessoas olham com desprezo e então fingem que não existimos. Seja lá ou aqui,
é a mesma coisa, não muda nada. E ela que diz, né, que esse garoto é o irmão da representante. Eles são gêmeos, mas nem um pouquinho parecidos. Ele que diz, né, que é a primeira vez que ele vê ele abrindo a boca, né, por normalmente ele fica lá sendo um lerdão olhando para trás, sozinho. E o loirinho aqui já tava ficando muito zangado. E ele vai ajudar ele a ouvir direitinho, né, o que os outros falam para ele. Mas ele desvia daquele soco que ele tava dando nele. E ele simplesmente faz o maluco tropeçar e solta ele como ele havia pedido para ele. E aí, pô, soltei. E eles aqui, né, estão começando a rir, né, porque o que aquele idiota tá fazendo? E a mina vai até gravar, né, vai que viraliza. Ela tava lá gravando, né, ele começa a ir no rumo deles. Ele pergunta pro carinha que estava no chão, né, se ele estava bem. E diz para ele se levantar, né, pois deve ter sido duro. E não importava para onde ele iria, né, sempre iria ter uns lixos como eles. E ele que começa a ir no rumo dele. E ele se pergunta se ele já terminou de ficar falando asneiras. Será que você é surdo ou o quê? Ou você quer que eu fale de novo? Todos vocês são uns lixos. E o maluco que tava no chão tenta dar outro murro no nosso protinha, mas ele consegue desviar. Só isso? Que decepcionante. E velho, ele deu uma mãozada no cara que chega, ele saiu girando. E caiu no chão feito bosta. E ainda pisou no cara, velho. E esses daqui com certeza cagaram na roupa, rapaziada. Puxa vida, você não serviu nem para o gasto. Merdinha. E chega a Yuri, que tá muito mais bonita do que antes, meus amigos. O ADM vai se apaixonar de novo, rapaziada. E ela se pergunta o que eles estão fazendo agora. E se eles estão brigando no meio da sala de aula. E a Ruivinha diz pra ela enxergar a situação, pois o seu irmão está metendo a porrada naquele carinha ali. E o maluco fica até sem jeito, pois é verdade, né? E além do mais, eles têm tudo gravado, né? E se eles mostrarem para o diretor, ele não vai sair da cola dela tão cedo. E velho, ela simplesmente só usa o seu poder e quebra o celular da mina. E a mina indignada, né? Porque não deu nem um mês que ela comprou o celular. Se lascou. E ela fala, né, que a aula já vai começar, que é para eles se sentarem. E ele só olhando para ela. E ele diz para o moleque, né, esperar, pois tem hora. Ele diz, né, que agora, né, eles podem ser amigos e dar as mãos agora. E ela se pergunta o que foi que ele pensou e o que ele estava fazendo. Ele sempre foi o quieto da sala. E agora ele decidiu mostrar para todo mundo do porquê ele é forte, mas ele explica, né, que só queria assustá-los um pouco, pois eles estavam atormentando um garoto na escola. O que ela queria que ele fizesse? Ficar assistindo o moleque apanhar? E ela explica que esse mundo é diferente de onde eles vieram. E será que não já deu a hora dele se adaptar? Mas ele disse que não é nem um pouco diferente. E se ele ignorar esse tipo de comportamento significa adaptar? É isso que ela tá falando? Então ele prefere mudar esse mundo. E tem um dizendo que era uma pena, pois era pra ele filmar esse idiota aí caindo, que nem um otário. E ele fala, né, que é pra ele parar de ficar falando merda. E diz, né, que aquele garoto pensa que vai sair ileso, ele tá muito enganado. Vai lá apanhar de novo, pô. Pode ir. E o outro se pergunta o que ele vai fazer. Ele vai lá e cair de novo? Ele parece bom de luta. Ele tenta dizer que só foi um acidente, pois ele não estava lutando a sério. Sei. E ele que diz, né, pra chamar os caras lá. E os caras querem me pegar! Os caras querem me pegar! Pois ele viu os movimentos daquele moleque. Eles não podem deixar ele por aí. Eles têm que esmagar o orgulho dele e chutar a sua cara até ele pensar em nunca mais fazer aquilo novamente. E ele diz que é claro, né, ninguém consegue vencer várias de uma vez. Aí também é apelança, né, meu bom? Então, Quatro Olhos, você ouviu isso, não foi? Depois da escola, a responsabilidade dele é de levar até aquele lugar vazio. Afinal, ele é amiguinho dele, não é mesmo? E se ele não trazer ele, ele vai morrer. E alguém chama o Uran. E ele vai lá agradecer, né, por ele ter defendido ele. Mas ele só fez o que precisava ser feito. Então, né, como agradecimento, ele tava querendo comprar algo para ele comer. E ele se pergunta, né, o que ele acha. Depois da escola, se ele tiver tempo, é claro. Mas ele disse que ele é perfeito, ele estava realmente faminto mesmo. Pelo que eu tô vendo, aqueles caras ainda não aprenderam a lição deles. Me diz, onde eles combinaram? Fala aí, meu parceiro. Ah, e mantém isso aí tudo em segredo da representante, hein?
E meus camaradas já tinham um monte de gente esperando por ele. E eles perguntam se ele é o otário que se acha um fodão. Rapaz, então é aqui que é o lugar que dizem que vende teiboque? Aquele maravilhoso teiboque? E ele se pergunta que carambas ele tá falando. E ele é muito estranho. Ele diz que parece, né, que seu amiguinho mentiu pra ele, né, já que ele está na barraca errada. Mas ele diz que sabe disso e chama ele de bando de idiotas. E esse carinha se pergunta se ele perdeu a cabeça e se tá querendo morrer. E ele diz pra eles pararem de papo furado, pois ele não tem muito tempo sobrando, que é pra eles ir pra cima dele. Pois a sua irmã fica preocupada, né, se ele chegar em casa tarde. E esse carinha começa a ir pra cima dele e manda ele ficar bem quietinho. Mas ele desvia muito fácil do seu soco e ainda dá uma rasteira no cara. E lá vai o outro pra cima dele também. Tenta dar um soco, mas ele se abaixa e começa a preparar um soco. E só tome soco, meu camarada. Meus camaradas, os caras nem viram, velho. Estão achando até que é piada. E eles se perguntam o que eles estão fazendo ali parados. Eles não vêm não? Eles agora vão todos pra cima dele. Toma um soco pra ficar esperto. Toma um chute bem na carinha aí, ó, pra ficar esperto. Ele dá um giro e dá outro chute no outro elemento. Esse carinha diz, né, pra ele não ficar se achando tanto. Ele dá um soco nele, mas ele desvia novamente. E ele simplesmente prepara outro murro. E toma, meu camarada. E todos ali, né, tão bestas toda essa situação. Caramba, eu disse que ia me segurar um pouco, mas acabei me empolgando, olha. Ele se pergunta quem é esse cara e será que aquilo realmente é possível? Ele se pergunta porque eles pararam é pra todos irem para cima dele. Mas os caras estão arregando, parece que eles estão com medos. E ele lá fica se perguntando se é sério mesmo, é por isso que ele detesta lixo como eles. Pois nenhum deles era capaz de conquistar algo sozinho. E eles mal deixaram de usar fraldas e já pensam que já podem ser igual ao Kran. E ele vai mostrar pra eles, né, o que acontece com covardes assim. E o maluco simplesmente pegou o cano e vai pra cima dele, mas ele já tinha visto ele. E quando o cano estava prestes a acertar ele, ele segura o cano com a mão. Vai ele. Eu acho que vocês não conhecem o conceito de morte. E ficam por aí dizendo essa palavra como se não fosse nada. Ele simplesmente ataca os pontos vitais do menor. Só com a mão aberta, pra você ver. E velho, o maluco mijou na roupa. Ele vê, né, que eles todos estão precisando de uma lição. Rapaz, se os pais dele não bateram nele, né, o nosso protinho vai bater. E eles já ficaram como? Com medo, né, meu amigo? E pô, tá ligado nos rumores? O que tá falando? Dizem que os arrosteiros da escola foram surrados por alguém. Ele fica se perguntando se é sério, é por isso que tá tão tranquilo por ali hoje. E parece que todos foram para o hospital, né? E eles estão lá se perguntando que será que foi uma luta de gangues? Confia, foi isso mesmo, pô. E o mais doido disso tudo que foi só uma única pessoa que resolveu isso. Mas o seu amigo está achando meio ridículo isso, mas ele tá falando a verdade, já que seu amigo viu, né, quando ele estava indo para a academia. Ele não conseguiu identificar, né, por conta da distância, mas ele tem certeza que foi só uma única pessoa que derrubou eles. E tão falando, né, que é aquele garoto caradão, o irmão mais novo da representante. Mas, espera aí, né, pô, chamam ele de carado por algum motivo. Os mais calados que são mais perigosos, meu camarada. Pois, né, disseram que ele lutou com alguém ontem na escola. E o cara tá achando isso muito irado. E a irmã dele lá só ouvindo essa bodega aí. E ali, sentadinho com seu amigo lá, né, diz que ele não vai precisar mais se preocupar com eles. E se eles incomodarem ele novamente, é só chamar por ele. Então o seu amigo 4 Olhos pergunta se os rumores são verdade. E ele pergunta, rumores, meu camarada? Ele diz, né, os rumores que ele bateu neles todos sozinho. Ele fica lá, como assim, porra? Eu já expliquei pra você. Não tem que acreditar nessas coisas aí, pô. Não acredito nessas coisas. Mas, de qualquer maneira, né? Não é pra ele aí ficar espalhando mais desse rumor aí. E ele pede até desculpas, né? Pois ele não deveria ter empurrado tudo isso pra ele. É que ele é só um Zé Ninguém, patético. Mas ele tenta animar ele, né? De o porquê que ele tá falando isso aí. Ele diz que ninguém é patético. Os únicos patéticos são lixos que mexem e infernizam os outros. E o 4 Olhos ouviu, né, que eles são perigosos de verdade, que cada um deles possui uma gangue que faz suporte para eles. E por conta dele, né, talvez ele... Relaxa, pessoas como eles não são nada para mim.
Eu quero dizer que dá pra sempre sair pacificamente de qualquer situação. E ele agradece a ele, né, dizendo que ele sempre foi sozinho. Mas ele foi a primeira pessoa que tentou defender ele quando ele sofria bullying. E pra ele era a mesma coisa, pois ele é o primeiro amigo que ele faz nessa vida. Então eles vão apoiar o outro, como amigos. E ele se pergunta se ele costuma ler muito mangá. E ele se pergunta porque essa pergunta aí é porque ele fala de uma maneira muito engraçada. E só agora que ele se lembrou, né, qual é o nome dele. No almoço ou na janta, sei lá. Sua mãe estava dizendo para Una, né, comer as cenouras também. Mas ela fala que as cenouras são muito ruins. Ela diz para sua mãe escutar, né, que elas são bonitinhas, mas elas não têm gosto de nada. E se ela quer se tornar uma mocinha inteligente como sua irmã e forte como seu irmão, ela precisa comer todas elas. E o seu pai pergunta para os dois como anda a escola. Com ela, né, está a mesma coisa. E a sua irmãzinha, né, diz que a sua irmã é sempre a número 1 e recebeu até o prêmio nos Estados Unidos. E o seu pai pergunta para o Uran, né, se ele está indo bem na escola. Ele diz, né, que para dizer, né, ele está restaurando a justiça no mundo. E ele também fez um amigo. E comparado a ficar em primeiro num teste, né, pequeno, isso aí é uma conquista mais admirável. E agradece pela comida, né, e ela vai estudar hoje na cidade. E ele ia exercitar um pouco. E os seus pais mandam eles tomarem cuidado, os dois. E a sua mãe estava preocupado com o Uran, pois ele já tem 17 anos, mas não liga para os estudos. Isso não é ruim, mas ela nem vê ele planejando o seu próprio futuro de alguma forma. Ele diz para sua querida, né, deixar as crianças crescerem no seu próprio ritmo, não precisa de pressa. Todo mundo se desenvolve diferente dos outros, e em diferentes direções. Não é como se ele tivesse se metido em confusão. Ei, você de chapeuzinho vermelho, vem aqui conversar. Ei, foi esse cara aqui que te meteu uma pisa? Sim, senhor, foi ele mesmo. O que foi? Ah, vocês de novo. Vocês são a gangue que por trás desses bostinhas, não é mesmo? Só pode, né? E o de cabelo rosa disse que isso vai poupar um pouco de tempo. E o de cabelo rosa chama ele pra ir pra outro lugar, né? Ninguém precisa ver o que vai acontecer. E aquilo era música para os seus ouvidos. E ela diz que ali é um bom lugar, né? Ninguém vai saber de nada. Ele já se pergunta se ele tem certeza. E se ele lutar a sério ali, né? Eles já eram. E o de cabelo rosa vai perguntar só uma vez. Ele é um reencarnado? Eita porra. Eu sabia, essa sua reação radedurou tudo. Meus amigos malucos só faz um movimento no ar, velho. E ele se pergunta que força é aquela. E ele quer ver do que ele é capaz. Agora lascou, meu camarada. Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra, fudeu foi tudo. Veremos um Oshinoko no Murim? Essa obra vai para em sexto lugar na minha lista de próximas leituras. Trouxe continuação. Amei. Vídeo, parte 2. Primeira vez vendo esse YouTube e não tem aquele fazendo a voz da mulher. Amei teu canal, já estou inscrito. Valeu, Haruki, tamo junto. Esse anime é massa, continue, por favor. Novo inscrito. Arigato! Parte 2 aí, mano. Parou na melhor parte. Vamos pra parte 2 então, rapaz. Vamos pra parte 2. Ele ficou se perguntando na reencarnados. Então ele vê que é verdade, né? Tem outros além dele e da bruxa, né? Que renasceram nesse mundo. Ele dá um soco nele, mas ele desvia. E ele dá um chute nele, né? E vê que o seu olhar, né? Vê que ele está pensando demais. Está hesitando ao atacar ele. Esse cara... Ele está usando QI em seus ataques. Ei, para onde foi aquela atitude arrogante de antes? E ele só metendo soco e chute nele. Ele até vê que ele não é nada incrível, mas mesmo assim... O seu amigo que estava aí na porradaria de longe, né? Estava meio entediado, né? Pois ele se animou à toa, ele estava querendo ver mais. Acho que não tem mais um pouquinho de arrastar aí. O seu tempo acabou. Ele vê que ele está usando artes marciais. E pergunta quem são eles exatamente. Mas se ele quiser saber mesmo de tudo, ele precisa desviar do seu contra-ataque primeiro. Vamos lá, ver se você não morre agora. E ele, paradão em meio à fumaça, se pergunta se ele tá bem, né? Porque ele se empolgou demais. Mas realmente ele tava tranquilo sim. Então, agora você vai dizer sobre quem são vocês? Eu de cabelo rosa ficou admirado, né? Pois ele realmente desviou daquilo. Então, ele vê, né, que o nosso Protinha não é qualquer um, pois aquilo não poderia acabar tão cedo, né? Acabou a promessa aí, vagabundo.
Mas ele realmente quer saber por que ele não respondeu ele ainda. Ele começa a ir pra cima dele, mas se ele realmente está curioso, ele tem que lutar contra ele. Mas meio que o seu amigo chega, né, e segura o seu soco. Mas o Haru ficou parado, mas ele tava preparando um movimento com a sua mão. E aí ele se pergunta o que ele tá querendo com ele, por que ele o parou. Ele lembra, né, pra ele não se esquecer da missão e das ordens do seu mestre. Vem em primeiro lugar. Ele pede até desculpas, né, por desrespeitá-lo, mas eles precisavam testá-lo ele de alguma forma. Mas ele diz pra pular as desculpas e responder logo ele. Quem são eles? Eles são o Salão dos Caçadores, uma organização de reencarnados. E ele quer saber, né, como foi que ele descobriu, né, que ele é um reencarnado. Mas com base, né, nas suas vítimas, né, que disseram, né, que as habilidades em combate vão muito além do que um estudante comum de um ensino médio teria. Aí ele decidiu, né, que valeria a pena checar. Se ele não tivesse reagido à palavra reencarnado, ele teria ido embora. Então eles andam por aí caçando os reencarnados. Mas por que disso? Competição. Eu não entendi o que ele falou. Neste mundo, incluindo o Sagrão dos Caçadores, existem vários reencarnados. Todos eles são fortes e se movem pelas sombras, com o intuito de dominar o mundo. E para competir com eles, é necessário encontrarem aliados talentosos para lutarem ao seu lado. Então Haru, né, vê que não tem apenas alguns reencarnados. Se esse era o caso, talvez algum deles também tenham renascido como um bebê. Ele pergunta, né, quantos reencarnados existem por aí e quão grande é essa sua organização. Mas meio que ele não pode dar tantas informações para alguém de fora. A não ser que ele decida ir com eles. Por que eu faria isso? Eu não trabalho para ninguém que é mais fraco do que eu. Caraca, brota, que é isso? E o maluco simplesmente começa a rir, velho. Ele vê que não importa onde ele vá, sempre tem alguns idiotas que não conhecem o lugar deles. Ele parte para cima deles. Antes, né, dele levar ele com eles, ele decide, né, educá-lo um pouco. Ele deve estar morto essa hora. Depois, corta a cena para a nossa gasosa do gelo. Ei, por que fazem estudar tanta porcaria assim todo dia? Memorizar isso, memorizar aquilo, nada disso vai te ajudar a viver. Então, eles te julgam com base no quão bem você memorizou essas coisas. E qual é o ponto disso? Ué, cara, tu não tava metendo surra nos caboclos da agorinha não, mano? É verdade. Ela responde com uma simples resposta, né? Que é assim que eles sobrevivem naquele mundo. Ela se pergunta, né? O que foi com ele? Ele fala para ela não se apavorar, pois existe outros reencarnados além deles. Ela só responde, Eu não tô nem aí. É só isso que você me responde? Eles estão se escondendo nesse mundo. Mesmo que você descubra, você deve ignorar e ver como se eles não existissem. Que? Como você quer? Isso faz sentido? Você também é uma bruxa. Não me chame disso! Eu só sou apenas uma garota do ensino médio. Cara, que crimão agora, hein, mano? Ela diz que ela não é mais a bruxa do gelo que ele conheceu. Agora, ela não passa de uma garota normal. E se qualquer um tentar arruinar a vida deles, ela não vai deixar eles saírem ilesos. E isso inclui ele também. E no dia seguinte, na escola, os alunos estavam sendo alunos, né, conversando. Moleque, que piada horrível, cara. E ele lá sentado, olhando para ela. E ele pensa, né, que quer dizer que ela está satisfeita com essa vida. E seu amigo 4 horas vê que ele tá muito distraído de novo. E se pergunta se ele quer escutar um pouco de música junto com ele. Ele fica admirado, né? Música? Ele só está escutando um grupo que ele gosta bastante. E talvez, né, ele possa acabar gostando também. E ele ouvindo lá, né, achando interessante aquela música. Vou cantar aqui pra vocês, ó. O ADM é ruim cantando, tá? Você era o céu pra mim. Eu nunca te esquecerei um dia sequer. Tudo que você deixou pra trás. Parei, pô, parei. Eu não sei pra cantar não, só pra narrar a vida mesmo. E hoje ele vai conquistar junto, né, o que eles tiveram debaixo do céu azul. Pois eles são o próprio céu. E os caras se reclamando porque toda manhã ele canta essa música aí. E ele se pergunta, né, quem foi que fez aquela música? E rapaziada, quem tava cantando aquela música é essa loira aqui. Gostosa! E o Uran, né, assistindo lá no celular do seu amigo. E o Quatolo se pergunta pra Uran se ele achou a música boa. E diz que aquelas são um grupo feminino chamado Fadas. E ele vendo aquele rosto, né, parecia muito familiar.
E elas são um grupo muito popular atualmente. E entre elas tá no meio a Ion, vou chamar ela só de Lourinha, mano, foda-se. E foi ela que escreveu e compôs essa música aí. Pera, você tá dizendo que essa loirinha tá dizendo que ela fez tudo isso sozinha? Mas ele tenta dizer, né, pra ele que ela não é só uma garota. A Lourinha é uma membra chinesa e ela é extremamente popular, não só na Coreia, mas também na China. E ele vê, né, que essas letras são com certeza as mesmas que ele falava quando ia para uma batalha na época da Aliança Murim. E se é isso mesmo, então a Lourinha pode ser uma discípula do culto do diabo que estava presente com ele. Nesse caso, isso confirma que outros que ele conhecia, né, reencarnado também. E também no seu culto tinha bastante membros femininos também. Será que ela decidiu se tornar um tipo de animadora para cantar, para poder sobreviver a esse mundo? Certamente que sim. E por algum motivo, ele consegue sentir um pouco de tristeza atrás daquele sorriso. Ele se pergunta para o seu amigo Quatro Olhos onde ele pode ir, né, para poder ver essa garota. O Quatro Olhos vê que ele gostou realmente dela, mas nesse caso ele precisa ir num concerto ou num evento para poder pegar um autógrafo dela, para poder vê-la pessoalmente. Ele acha aquilo ótimo, então eles vão. Quê? Tipo agora? Mas a gente ainda está na escola. Pode não, pô. Enquanto isso no Salgrão dos Caçadores. Quase saiu. E aqueles carinha que tinham apanhado para o nosso prota estão apanhando de novo aqui. E ele chama eles de bando de inúteis, pois eles não conseguiram nem derrotar um moleque do ensino médio e ainda voltaram com essas caras de bundas ainda. De cabelo rosa, né, diz o que eles deveriam fazer. Ele era alguém muito mais forte do que eles esperavam. E ele puto, né, o de cabelo vermelho, diz que ele tá chamando isso aí de desculpa. Foi mal, rapaziada, eu não sei o nome dos personagens, foi mal. Ainda diz pra eles voltarem de novo se eles não quiserem morrer mais uma vez. E chega esse garotinho dizendo que já é o suficiente. Pra reencarnados como eles, né, a idade não significa nada ali. E provavelmente ele deveria ser alguém importante na sua vida passada. E os caras já ficam com medo do Tampinha, pois o Tampinha é o chefe deles. Esse Tampinha aqui, pô. Esse Tampinha. Brincadeira. E ainda eles têm, né, que encontrar com ele, né, pra saber o seu verdadeiro nível. E começa a levantar os dois lá. E o Tampinha, né, diz que o fato que eles são inúteis não mudou. E por que eles decidiram dificultar as coisas, né, tratando eles como se eles fossem um Zé Ninguém. Eles são só lixo descartável. E ele decide ir lá pessoalmente. E seria problemático deixar alguém do seu calibre passar desse jeito. É melhor ele prevenir, né, que ele seja o seu inimigo. Enquanto ele tenta persuadi-lo, né, eles têm que adquirir o máximo impossível de informações, que é para eles pegarem o que for necessário para usarem como fraqueza, seja família ou amigos. E ele fala que entendeu. E corta a cena, né, para a bruxa do gelo voltando para sua casa. Ela estava lá pensando, né, do que o Uran disse para ela, né, para não se apavorar, pois tinha outros reencarnados entre eles. Já mostra um pouco do seu passado. Ela estava numa barraca com alguns suprimentos na sua mão e voltou rapidamente para a barraca onde estava sua irmã. E ela vê, né, que ela trouxe aquilo que elas falaram. Ela disse que sim, que ela pegou um pouco de pão e álcool também. Ela decide ir então. E ela se pergunta para sua maninha para onde elas estão indo. Mas ela só precisa seguir ela, pois vai mostrar algo bem incrível. Simplesmente vai mostrar essa caixa aqui, que provavelmente deve ser uma armadilha para poder pegar animaizinhos, né, para poder fazer um ranguinho. Sei lá, pô, só imaginei isso na minha cabeça. Vai que não é isso também, né? Já mostra esse ratinho aqui e alguém pega esse rato. Peguei você. Se ficar bem quentinho, não vai sentir nada. E esse velho começa a conjurar uma magia de fogo na sua mão. E por sorte, né, esse ratinho escapou da morte, pois ele viu as suas netas de longe. Ela se pergunta para o seu avô se ele esperou muito por ela. Ela vê, né, que ele deve ter ficado com bastante fome, já que os adultos não estão dividindo tanta comida com elas. Mas o velho diz que está tudo bem. E a nossa pequenita se pergunta de o porquê que o seu vovô está vivendo ali sozinho e também não tem comida. E ele se pergunta quem é essa criança. Ela diz, né, que essa daí é a Suyá, aquela que ela havia contado para ele na última vez. Sim, a Suyá. É um nome tão bonito. E sobre o motivo dele viver sozinho, tal razão ele vai contar para ela.
E se muito tempo atrás ela não tivesse aprendido sobre a magia, será que sua vida teria sido diferente? Não sei. E quando ela estava chegando na entrada da sua casa, ela vê o Tampinha. E ela chama pelo Tampinha, né? Perguntando o que ele está fazendo sozinho na frente da casa de outra pessoa. Ele olhando, né? Pensava que fosse um garoto. E se pergunta se ela é a irmã mais nova dele. Ela consegue sentir uma aura muito suspeita nele. Ela, muito zangada, diz que não. E começa a conjurar sua magia de gelo. Eu sou a irmã mais velha. Pede aos músicos pra tocarem um tema de ação, porque o bicho vai pegar. Ele fica admirado que ela conjurou uma barreira, pois não deveria ser fácil conjurar uma barreira dessa escala tão rápido. Ele vê que eles são um bando de inúteis mesmo, pois disseram, né, que só havia pessoas normais, tirando o nosso Uran, né? Ela já vai perguntando quem é ele e quem foi que deu o direito dele ficar perambulando pela casa dela. Ele diz para se acalmar, né, que ela não precisa ficar tão defensiva desse jeito. E já que ela veio para esse mundo também, né, ela deveria ir com eles. Mas é ela que faz as perguntas ali. Ela vai repetir mais uma vez quem são eles e por que estão atrás deles. E pelo que ele tá vendo, o seu irmão não contou muito pra ela. E já que eles chegaram até ali, né, seria bom eles resolverem qualquer mal entendido, né, conversando pacificamente. E na vida passada dela, né, provavelmente, mas ela só manda ele calar a boca e responder as suas perguntas. E dependendo do que ele responder, ela pode até poupar ele. Ele vê, né, que todo recarnado é um saco mesmo. E só quando eles percebem a grande diferença de classe, que eles decidem conversar pacificamente. E ela agradece que ele tenha respondido desse jeito aí. E ele quer ver quanto tempo ela vai manter esse nariz empinado. E começa o X1 dos dois. E mostra mais um pouco do passado da nossa bruxinha do gelo. Ela chama seu vovô e sua irmã, né, dizendo que ela conseguiu. Ambos são excepcionais. Seus talentos são excepcionais. Lena possui o espírito de fogo. A Suya, o espírito do gelo. E para conseguir uma comunhão com os espíritos tão facilmente é realmente impressionante. Muito impressionante. Esse velho tá suspeito, hein, mano. E a Suya, né, dizendo para sua maninha, né, que elas podem se tornar magas também. E a Lena, sua irmã, concorda com ela, que elas podem trabalhar juntos, que elas vão conseguir. Pois se elas se tornarem magas imperiais, nunca mais elas vão passar fome. E a Suya vai praticar todo santo dia agora. E ela pergunta para sua maninha, né, se ela se tornar uma maga muito famosa, será que o pai dela e a mãe dela voltarão para procurar ela? Ela pergunta para Suya, né, se ela sente tanta falta deles assim. Ela diz que claro que sim, já que eles são a sua família. Que tristeza. Família. O que você disse? Eu não ouvi. Não foi nada. Vamos praticar. Ele começa a dizer aos servos da luz, escutem o meu chamado. E lança as flechas reluzentes nela. E consegue acertar ela. Mas ela diz que é só isso que ele tem. Mas ele diz que está apenas se aquecendo. E lança a lâmina de luz nela. Espírito de gelo, me empreste seu poder. E ela só estende sua mão para a frente e consegue defender daquele ataque. Ela vendo lá, né, que essa diferença de classe que ele tava dizendo, sério mesmo, esses ataques michurucas, cadê essa tal diferença de classes que ele tava dizendo para ela? Tá, que seja. É raro encontrar uma maga no seu calibre, então eu tava pensando em pegar leve, porque eu não queria te matar. Mas eu vi que você não ameaça, então não vamos mais conversar. E ele começa a fazer alguma coisa. Ele decidiu guiar ela até a sua nova morte. E ela só parada observando ele. E diz que quer ver ele tentar então. E ela começa a congelar aquela aura dele. Mas ele diz que dessa vez aqueles truques não iriam funcionar nele. E diz que aquilo vai acabar agora. E parte para cima dela com tudo. Enfureça-se. Engula tudo em seu caminho. E meio que a irmãzinha dela estava lá do lado de fora e vê que meio que tá nevando. Mas a sua mãe diz que nem está no inverno ainda,
Pô, está muito longe, como é que tá nevando? E ela vê que realmente está nevando. E só mostra ela paradona e meio que ela congelou o maluco, mano. Congelou o braço do maluco. Não só o braço, né? Congelou o maluco todo. E vai lá, né? Caminhando para perto dele. E começa a subir para cima. E ele se pergunta quem diabos é ela. Mas ela simplesmente só mexe o seu dedinho e corta o braço dele. Quebrou, velho! Quebrou meu braço! Quebrou o meu braço, velho! Mas ela acredita que foi ela que perguntou primeiro, não foi mesmo? E ela vai dar uma última chance para ele. Conta tudo o que você sabe, senão você vai perder a cabeça em vez do braço. Cê é louco, ela é muito apelona, velho. Ele explica tudo para ela. E então vem a morte e aí vem a reencarnação. E eles acabaram renascendo de novo no planeta Terra. Eles que haviam sido reis e soberanos em suas vidas passadas. Eles acabaram encontrando os seus fins por várias razões. Por algum motivo, eles acabaram indo para um novo mundo, em um ambiente muito diferente e com uma nova ordem. Eles esconderam suas próprias identidades e eles continuaram tentando continuar vivendo, mas com o poder que eles tinham em suas vidas passadas, começaram a surgir em vários lugares. E assim, os humanos notaram as suas existências. E os soberanos desse mundo oficialmente negaram qualquer coisa do tipo, mas eles secretamente os perseguiram. E assim, aqueles reencarnados que foram expostos entre eles iniciaram um conflito. Mesmo que eles tivessem corpos frágeis, incapazes de usar magia ou artes marciais, eles eram absolutamente organizados e sistemáticos. E as armas que eles usavam eram poderosas e ameaçadoras. O Senji mostra muito bem isso, né, velho? Que aquela pistolinha dele é apelona. Do nada divulgar o Senji aqui pra vocês assistir depois. Então, para aí eles resistirem, outros reencarnados começaram a unir forças através de combinações de artes marciais e magia. E eles acabaram se tornando muito fortes fazendo isso. Reencarnados que eram organizados conseguiram sobreviver. E nesse processo tinha uns que eram extremamente fortes e surgiram como líderes. E cada um deles começaram a planejar como iam dominar o mundo. E para eles ficarem ainda mais fortes, eles passaram a procurar outros reencarnados que viviam escondidos. Mas por conta dos seus complexos de interesses que eles carregavam de suas vidas passadas, juntar forças era algo além de fácil, e grandes partes das organizações pequenas dissuadiram. Ele fala com o passar do tempo, atualmente, né, há grupos de reencarnados com líderes poderosos, com uma escala insignificante em cada país. Meu Deus do céu, não sobrou nada! E esses grupos estão secretamente aumentando suas influências e buscando mais poder enquanto manipulam os líderes mundiais. E assim formando redes, relacionamentos complexos para sobreviverem. Quantas pessoas sabem da existência dos reencarnados? Apenas um número bem baixo sabe disso. No momento em que revelássemos nossa existência, um caos ainda maior aconteceria nesse mundo. Então até mesmo esses líderes poderosos estão deixando tudo nas sombras. E esse é o máximo que eu posso te contar das organizações. E eu não conheço nenhum dos assuntos internos da minha. Tudo bem, já é o suficiente. E ela vai garantir uma morte confortável em forma de pagamento pela informação. Adeus, Tampinha, você só durou 2 capítulos. E ela havia ficado chocada, pois disseram que só choveu na sua vizinhança. Ela disse que era tudo verdade, pois aconteceu na sua volta do supermercado. Ela fala para o seu marido, né, que a Uona está lá fora montando um boneco de neve. Voa, 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 a neve tá caindo. De onde é que eu tiro essas vozes? Vinda do reino dos céus. Eita! E simplesmente aparece a bruxa do gelo atravessando a parede. Que mina burra! E ela fica admirada de ver a Yuna ali. Santa inteligência, né, meus amigos? Santa inteligência. Ela corre para abraçar a sua maninha. Ela se pergunta se ela também é uma fada igual a Sininho. Sininho? Sei nem quem é, mas tá bom. E ela responde que sim, que a sua irmã é uma fada. Confia. Ela fala para a sua irmã que o fato dela ser uma fada tem que ficar em segredo, só entre elas duas. Ela não pode contar para ninguém. Ela diz que promete que não vai contar para ninguém. No dia seguinte, Uran se pergunta por que tem tantas pessoas ali. Era por isso, ele até disse pra ele, mas ele decidiu não escutar ele. Cara, esse lugar é enorme também, hein? E seu amigo Quatório diz que eles só vão dar uma olhada no estádio e voltar, já que eles não compraram nenhum ingresso. Ele decide ir ao banheiro rapidinho e diz pra ele esperar por ele ali. Mas ele diz pra ele ir de boa, vai lá, pô, vai lá. E na cena seguinte, mostra 3 caboclos no teto. Eles querem pegar a maquita do Uran, rapaziada.
Olha os caras ali no teto, ó. Olha os caras no teto ali. Olha os caras no teto. Olha os caras no teto ali, os caras querem me pegar! Que piada bosta, hein? Pelo amor. E esse ruivão aqui, né, se pergunta para os dois patetas se é aquele cara. Eles falam que é. Eles reparam que parece que ele veio com um amigo. E vê que aquilo é ótimo, que eles vão começar. Ele mostra um local cheio de pessoas e onde fica também as fadas. Ele diz, né, para elas não ficarem nervosas, porque tem vários fãs lá e tal. Que era para eles fazerem o que sempre faziam, né? E lentamente aquecer as suas cordas vocais. E ele fica se perguntando para onde é que foi a lourinha. Ela fala pra ele que é o de sempre. Ela foi pegar um pouco de ar. E ela deve voltar, né, antes da performance começar. E na cena seguinte já mostra a nossa lourinha gasosa. Gostosa! Ufa, tinha certeza que tinha sentido uma energia por aqui. Hã? Tem pessoas ali em cima? Olha os caras ali no teto, ó. Olha os caras no teto ali. E simplesmente os três sumiram. Esses movimentos... E simplesmente a lourinha some também. Certo, não tenho dúvidas. Vendo que ele ainda não apareceu, 4 olhos. E provavelmente, né, deve ter alguma coisa séria aí no meio. Já que eles sequestraram o 4 olhos, agora eles só vão esperar o seu chefe da filial, né, chegar ali como combinado. Eu conto ou vocês contam, rapaziada? Ei, vocês aí? Que? Ela vê que esse garoto que eles sequestraram parece ser fã dela. Então era melhor eles darem no pé e deixá-lo em paz. Não, só pode ser brincadeira comigo. Mais um reencarnado? Que perfeito. O chefinho vai ficar Feliz de ver do que conseguimos ontem. Eu falo ou vocês falam, rapaziada? Não sei. E a entrada para o concerto estava aberta. Querem para todos manterem seus ingressos em mãos. Porra, 4 horas, você por acaso foi fabricar seu próprio banheiro para cagar, foi? Aliás, ele talvez deve ter caído também no vaso. E ele simplesmente começa a sentir 2 keys diferentes se colidindo pela frente. E será que estava rolando uma baguncinha agora? Caraca, esses caras me dão trabalho. Tanto faz. Se algo acontecer de novo, a bruxa com certeza vai ficar muito puta comigo. Simplesmente, ele some também. Parece que os caras sabem fazer o teletransporte do Goku, mano. E na cena seguinte já mostra a nossa lourinha deixando aqueles caras todos no chão. Os carinha fraco. E o Uran chegando vê toda aquela cena. E vê o seu amigo lá desmaiado. Ele chega a cair com uma pose muito da hora. E ele dá uma olhada, né, pra ver se ele tá vivo e tal. Mas ele só desmaiou. Ainda bem. Ei, foi você que fez isso com meu amigo? Não tá óbvio? Eu acabei de salvar ele desses bandidos aqui. Não tá vendo? Agora que eu tô olhando de perto, ela é aquela garota que ele falou para mim. Ele repara que ela é bonita pra caramba. Ele pergunta se por acaso ela é uma reencarnada do culto do diabo celestial. Se ela é pra ela se revelar agora mesmo. Ah, você de novo? Já estou ficando de saco cheio disso. Ela vê julgando como ele está vestindo, ele deve ser amigo daquele fã que desmaiou. Vou te dar uma única chance. Se levar o seu amigo de volta, eu te deixo vivo. Gostei da sua atitude, como esperado de alguém que veio do culto do diabo. O Uran quer porradaria, e eu também. Ei, só pra constar, eu não vou pegar leve só porque você é uma garota, tá bom? Uma garota, é? Quem sabe? O que você quer dizer com isso, minha filha? Ele começa a ir para cima dela. E os dois chocam com seus ataques. Carai, ela segurou só com a mão. Vixe, Uran. E ela fala que ele tem uma abertura. E simplesmente dá um socão no Uran, velho. Sorte do Uran que ele conseguiu se defender. Sério que você veio todo pimposo pra cima de mim com isso? Você é mais forte do que parece, tá na hora de jogar sério agora. Ela toda felizinha diz que isso vai ser uma maravilha então, pois fazia muito tempo que ela não se aquecia apropriadamente. E com ele a mesma coisa já fazia um bom tempo. E ele começa a ir para cima dela novamente. Tô indo pra cima de você pra valer, quero ver como vai bloquear isso agora. E ela começa a se defender e ele começa a dar muitos socos nela. Ela fica admirada, né, como ele consegue bater tão forte desse jeito. Até mesmo ela, que é especializada em QI protetivo, tá sentindo esses golpes dele. E ela simplesmente prepara um chutão nele. Ficou desesperada? Você não parecia paciente antes, tá perdendo a compostura agora? Ele coloca sua mão no rumo dela e ela dá uma risadinha. Ele percebe que aquilo é uma armadilha. E ela simplesmente começa a carregar um socão. Encontrei uma abertura. E ela só mete outro murro que ele chega e vai voar longe. Ai, ai. Tá feito merda no chão agora. Essa arte marcial, a mina é braba, tá?
Ele vê que aquela técnica é a suprema do QI externo, das artes divinas do corpo de diamante. Ela de longe fala, né, que ele é bem forte, mas está longe de alcançar ela. E ele fala que só há uma pessoa capaz de usar essas artes. Um criador das artes do QI externo. O criador dessa arte marcial é um dos 4 guardiões, Sangu Wang. Então ela, na verdade, é ele. What the fuck? Pedrento do mesmo jeito. Quem dispensa os buracos é a prefeitura, meus amigos. Parece que está na hora de acabarmos com isso. Ele era mais conhecido como o Gigante Tolo. Mas já que ele é amigo de um fã, né, e entreteu ela, ou ele, ela vai deixar ele ir embora. Então você realmente é meu guardião, Sangu Wang? Acabou.